Abra sua Bíblia, por gentileza, no texto de Mateus, capítulo 22. Será o texto inicial da nossa meditação desta noite, aproveitando a oportunidade que nos foi dada pelo pastor Marcelo para trazer 3 mensagens à igreja. Propus, através da oração, fazer 3 mensagens em sequência. Então, vou pedir aos irmãos, se for possível, que não faltem, para não perder nenhum capítulo. Hoje é o primeiro, domingo à noite o segundo, e na próxima quarta-feira o terceiro. Então, são 3 mensagens encadeadas, e elas se completarão, então, na próxima quarta-feira. Desde já, então, você está convidado, está convidada, você que nos acompanha pela internet, hoje, nesse horário, domingo à noite, às 19h30, e na próxima quarta-feira, dia 31, no mesmo horário, a terceira e derradeira mensagem. O título da nossa mensagem desta noite é Olhando através do Antigo Testamento. E esse tema tem a ver com um propósito que é falar sobre Jesus nessas 3 mensagens. E hoje, começando a falar sobre Jesus, partiremos desse olhar sobre as Escrituras do Antigo Testamento. O texto que vamos ler encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, verso 29. Isso, Mateus 22, 29. Mas embora ele esteja no Novo Testamento, aí sim, Jesus está falando sobre o Antigo Testamento. Por isso ele é o nosso ponto de partida. Está projetado à frente, você pode acompanhar, eu vou ler conforme está escrito na palavra de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu repito, Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra lida neste momento e a aplique aos nossos corações. Amém. A pergunta que vai nos nortear nessas 3 oportunidades é: quem é Jesus? E ainda que você possa, em breves segundos, elaborar uma resposta, nem sempre, quando essa pergunta é feita, eu e você estamos prontos para respondê-la. Às vezes essa pergunta vem da parte de uma criança, às vezes essa pergunta vem da parte de um amigo, um colega de trabalho, um vizinho não cristão. Às vezes essa pergunta vem de alguém que não se relaciona bem com o cristianismo, que tem algumas diferenças, algumas dificuldades, alguns obstáculos, e não obstante, algumas vezes ela vem de um cristão que com sinceridade está caminhando a sua carreira com Cristo e gostaria sempre de aprender um pouco mais acerca do seu Senhor e do seu Salvador. Então essa é a pergunta-chave que vai estar conosco nessas 3 mensagens: quem é Jesus? E o ponto de partida, conforme lemos em Mateus, Jesus disse que aquele que não conhece as Escrituras labora em engano. Aquele e aquela que não conhece a palavra de Deus está fadado ao desconhecimento do que diz respeito à pessoa de Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido. E nesta noite, então, a gente quer começar essa série de 3 mensagens partindo deste olhar do Antigo Testamento. Jesus no Antigo Testamento, olhando, portanto, através do Antigo Testamento. Algumas pessoas consideram o Antigo Testamento uma leitura dispensável. Acham que é um esforço enfadonho
de histórias muito antigas, milenares, que dizem respeito a um pequeno ponto geográfico do globo terrestre, que diz respeito a um povo em particular, o povo de Israel e toda a sua jornada de fundação, consolidação, conquista do seu território, experiências de exílio, de escravidão no Egito, na Babilônia, experiências de guerras e derrotas e dissolução de 10 tribos para o Império Assírio, entre outras questões que os irmãos e irmãs conhecem muito bem. Esses textos do Antigo Testamento, embora não façam pelo nome de Jesus, fazem sim referência ao Filho de Deus, ao prometido Messias que haveria de vir para salvar o mundo. Algumas vezes de forma direta, por exemplo, em Miqueias, quando o profeta diz que em Belém nasceria aquele que haveria de libertar o povo de Israel, ou mesmo na profecia de Isaías, que disse que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Como eu disse, para muitos o texto do Antigo Testamento é considerado enfadonho, especialmente para os leitores de Levítico e de Números, porém indispensáveis para que nós possamos compreender como que Jesus participa do Gênesis até Malaquias de todo o texto do Antigo Testamento, porque o propósito central das Escrituras é apresentar Jesus. Portanto, todo o material do Antigo Testamento, sim, aponta para Jesus, e nós queremos reforçar essas referências, queremos ratificar esta postura do texto sagrado acerca da pessoa augusta e santa de Jesus Cristo. Para isso, vou pedir que você me acompanhe na leitura de alguns textos do Antigo Testamento. Vamos abrir então no primeiro livro de Gênesis, capítulo 49, verso 10. Gênesis, capítulo 49, verso 10, primeiro livro da Bíblia, lá no finalzinho da história, da saga dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, nós temos Jacó já idoso, perto de encerrar a sua jornada, abençoando os seus filhos, as 12 tribos de Israel. E quando ele se refere à tribo de Judá, no versículo de número 10 do capítulo 49, assim ele se expressa: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Como você sabe, Israel foi formado através de um único homem chamado Abraão, de seu filho Isaque e de seu neto Jacó, os patriarcas do povo de Israel, que com cerca de 73 pessoas foram morar no Egito na época da fome que assolou Canaã e que José era governador no Egito. Portanto, quando Jacó, já velhinho, abençoa os seus filhos e profetiza que o cetro não se arredaria da tribo de Judá, lembramos que muitos séculos adiante, quando Israel já conquistou Canaã, quando depois de Samuel, ou nos seus últimos dias de juizado, pediu a Deus um rei, e Deus lhes concedeu um rei chamado Saul. Saul era da tribo de Benjamim. Portanto, quando olhamos para essa profecia, Jacó não está dizendo que o primeiro rei de Israel seria da tribo de Judá. O que ele disse é que o cetro não se arredaria da tribo de Judá. E o segundo rei de Israel foi justamente Davi, da tribo de Judá, e da sua descendência sempre houve alguém a ocupar o trono de Israel. A descendência davídica no Antigo Testamento vai até Zedequias, e no Novo Testamento é apresentado Jesus, Filho de Deus, descendente de Davi, que é chamado no livro do Apocalipse de Leão da tribo de Judá.
Portanto, nesse texto que estamos considerando, em Gênesis 49, verso 10, temos parte desta grande e farta escritura profética, que vai do ano 1000 até o ano 500 antes de Cristo, em que profetas anunciaram a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso maravilhoso Salvador. O ponto principal destas palavras mencionadas por Jacó a seu filho Judá é de que o símbolo da realeza, o cetro, não seria retirado da tribo de Judá, até que viesse aquele que o ocuparia, que o tomaria para sempre. O definitivo, o derradeiro rei de Israel, Jesus, o leão da tribo de Judá. Portanto, uma profecia que vai se cumprir lá no Novo Testamento, quando José e Maria vão a Belém para responder ao censo ordenado pelo imperador romano, e ali em Belém nasce Jesus, o que é de fato o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, já no primeiro livro, sem falar no nome de Jesus, já temos uma referência importante de que ele viria para se tornar rei, viria para assumir o trono, viria para representar a dinastia de Davi como rei em Israel. Vamos para um segundo texto, agora em Isaías capítulo 7, verso 14. Em Isaías capítulo 7, temos um cenário um pouco diverso do primeiro, uma vez que o rei se abstém de pedir a Deus um sinal, no capítulo 7, você pode ler aí no primeiro verso, quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, aconteceu que Jerusalém foi atacada, mas resistiu. E eu quero chamar a sua atenção para o verso 12, porque o rei Acás, ainda que instado pelo profeta da parte do Senhor para que pedisse um sinal, ele afirmou: não pedirei um sinal, não porei o Senhor à prova. Diferentemente de Gideão, que pediu a Deus sinais diferentes em sucessão, para que pudesse ser capaz de crer no poder e na fidelidade do Senhor, o rei Acás saiu-se com essa, entre aspas, desculpa, de que não pediria a Deus um sinal, para não colocar o Senhor à prova. Deus, que conhece o nosso coração, certamente avalia se o que dizemos está afinado com o que cremos. No caso de Acás, havia uma discrepância. O rei de Israel não estava preocupado em obedecer a Deus, em não colocar o Senhor à prova. E podemos constatar isso no verso seguinte. Disse-lhe então o profeta Isaías, estou lendo o verso 13, ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Às vezes eu e você abusamos da paciência de Deus, porque Deus nos fala, nós ouvimos, nós entendemos, mas não obedecemos. O que estava acontecendo com o povo de Israel nos dias do profeta. Então o verso 14 diz: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Às vezes eu e você não temos coragem de dizer que duvidamos do que Deus afirma em sua palavra. Como cristãos, prezamos as Escrituras Sagradas e não teríamos coragem de afirmar que ela não está falando a verdade. Eu tive um colega na faculdade, aqui na UFES, que lá na minha juventude dizia assim: vocês cristãos são muito engraçados. Vocês não têm coragem de dizer que a Bíblia é um livro comum, qualquer. Mas muitos de vocês fazem exatamente isso. Tratam ele como um livro qualquer, porque não o obedecem, não o leem, não o conhecem.
Uma crítica que pode encontrar fundamento ou não, dependendo da nossa atitude. O profeta disse ao rei que ele estava enganado, porque Deus queria que ele pedisse um sinal, e Deus atenderia a sua petição, enviando um sinal de que Jerusalém seria liberta do ataque daqueles reis que haviam formado uma frente ampla para conquistar a cidade. E como o rei não pediu um sinal, o profeta o censurou o povo de Israel e ainda disse: como você não pede, Deus mesmo vai dar o sinal, Deus vai escolher o sinal. E o sinal é que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O seu filho será o Deus encarnado, o seu filho será o Messias tão ansiosamente esperado. Eu e você precisamos ter uma afinação entre o que falamos e entre o que cremos, entre o que fazemos e o que professamos. E o nosso Deus confere se a nossa vida está de fato afinada. O texto de Isaías capítulo 7, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, afirma que o seu nascimento seria um sinal, isto posto que é miraculoso, uma virgem conceberia. É interessante que quando o anjo fala com Maria, lá no Evangelho de Mateus, sobre a sua gravidez iminente, ela mesma, Maria, pergunta: como isso pode acontecer, posto que não conheço varão? Nascimento virginal, nascimento milagroso, um sinal, diz Isaías no capítulo 7, que o próprio Deus escolheu para mostrar o seu poder e para marcar de maneira indelével o nascimento do seu filho. Vamos a um outro texto, mais adiante um pouquinho, Jeremias capítulo 23, profeta que recentemente estudamos na escola bíblica dominical e que vivenciou os momentos dramáticos pós-destruição do Reino do Norte, o Reino de Israel, e que profetizou em Judá, Reino do Sul, até que Nabucodonosor conquistou a cidade de Jerusalém. Capítulo 23, portanto, de Jeremias, versículos 5 e 6, nós temos um recado que Deus entregou a Jeremias para apresentar aos moradores da cidade de Jerusalém. E este é o recado: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva e Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Jeremias vivenciou aqueles dias terríveis que antecederam a conquista da cidade de Jerusalém, anunciou que o castigo viria da parte da Babilônia e seus exércitos, anunciou que o castigo era merecido por causa da idolatria do povo de Judá, Reino do Sul, e que teria uma sorte semelhante ao que ocorrera com o Reino do Norte, conquistado pela Assíria. A diferença é que o Reino do Sul não desapareceria enquanto nação, enquanto povo de Deus. Iriam para o cativeiro, mas depois de um determinado tempo, retornariam à cidade de Jerusalém como um renovo, como um broto, como um tição fumegante, de onde novamente a chama arderia quando viesse o Messias e adentrasse o templo, o segundo templo, que foi construído no lugar do primeiro, destruído por Nabucodonosor. Deus promete então aqui, através de Jeremias, um rei, um renovo, um rei sábio, um rei justo, que seria chamado por o Senhor
justiça nossa. Eu quero crer que se você, em algum momento da sua vida, já experimentou ser alvo de uma injustiça, certamente a dor terrível que isso causa a qualquer pessoa, marca a nossa jornada e se notabiliza por manter uma cicatriz ao longo da nossa caminhada. Injustiça dói. E Deus, o nosso Deus, tem sido alvo da injustiça dos corações humanos desde que o pecado adentrou a nossa história. É bem verdade que a criatura humana é pródiga em agir com injustiça. Precisamos ser ensinados, precisamos ser relembrados, precisamos ser exortados para agirmos com justiça, enquanto que para agir de forma injusta não há necessidade de sermos ensinados. O pecado que está em nós se encarrega de nos levar por estas sendas. No Novo Testamento, Jesus, quando curou aqueles 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer, e esse um era estrangeiro, Jesus mencionou essa realidade. Não foram curados os 10? Onde estão os outros 9? Querido, querida, meu irmão, minha irmã, Deus tem cuidado de você, eu creio nisso. Espero que isso esteja fazendo brotar no seu coração gratidão, reconhecimento, dos quais Deus, somente Deus, é digno e merecedor. Não nos cansemos de dizer a Deus o quanto somos reconhecidos pelo que Ele é e pelo que Ele faz em nós e através de nós. Jeremias traz uma promessa. Como faz bem uma promessa para quem está enfrentando tribulações, como o povo de Jerusalém. Quem está com medo das tropas invasoras da Babilônia, comandadas por Nabucodonosor. Quem contemplou ao seu redor a destruição das outras 10 tribos, o desastre, a tragédia, a dor, a destruição, a morte que rodeava Jerusalém nos dias de Jeremias, não é diferente do mundo tenebroso no qual vivemos ainda hoje. A morte e destruição ao nosso redor. Temos visto eventos cataclísmicos ao redor do mundo, ora por falta de chuva, ora por excesso de chuva, ora por terremotos, ora por tsunamis, ora por pestes, ora por guerras. O mundo está tremendo, gemendo e sofrendo. E neste cenário, a promessa de Deus, como lemos, promessa como uma luz brilhante em meio à escuridão, uma promessa de segurança numa época em que tantas coisas são falsas, são aparentes, são interpretadas como um papel numa peça de teatro e quando se torna cada vez mais difícil reconhecer o que é verdadeiro, o que é genuíno, especialmente em épocas de inteligência artificial. Uma promessa que diz que Deus sempre tem um plano para restaurar e para renovar. Eu e você, em momentos de nossa vida, precisamos de restauração, precisamos de renovação. Louvado seja o Senhor, que Ele tem planos para nós, para nos restaurar, para nos renovar, para voltarmos a ter os olhos brilhantes para testemunhar do seu amor, voltarmos a ter experiências com orações respondidas para testemunharmos que Deus é poderoso, milagres que ocorrem ainda hoje pelo poder de Deus e que atestam a sua maravilhosa soberania e o seu inigualável poder. Portanto, um renovo justo de que lemos aqui em Jeremias é apresentado como um rei que viria. Aponta para Jesus, aponta para o nosso Salvador, o querido e amado Filho de Deus. Mais um derradeiro texto, vamos a Malaquias, capítulo 3.
Eu sei que você conhece de memória um outro verso deste mesmo capítulo, desta mesma profecia. Mas nesta ocasião, eu quero me deter com o versículo de número 1 e o versículo de número 2. O último livro do Antigo Testamento. Nós começamos com o primeiro e vamos concluir com o derradeiro. Malaquias capítulo 3, versos 1 e 2. Assim está escrito: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. O início desta fala do capítulo 3 de Malaquias pode nos parecer que ele está se referindo a algumas páginas seguintes da sua Bíblia, onde João Batista começa a pregar no deserto, anunciando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Não, Malaquias não está falando da primeira vinda de Jesus. Ele está falando da sua segunda vinda. Na primeira vinda, Jesus veio como servo. Veio para, como ele mesmo disse, buscar e salvar o que se havia perdido. Mas as expressões que Deus dá a Malaquias para anunciar ao povo de Israel, povo que sobrevivera ao cativeiro da Babilônia, povo que retornara a Jerusalém a partir de uma ordem de Ciro, rei persa, que não apenas determinou a volta do povo, mas também a reconstrução da cidade de Jerusalém e seus muros, e também a reconstrução do templo que havia sido erguido por Salomão e queimado por Nabucodonosor. Malaquias anuncia a vinda do profeta, do mensageiro da aliança, aquele desejado, e ele está se referindo a Jesus. Porém, o verso 2, antes de alegrar, soa como um alerta, porque o profeta anuncia: quem suportará o dia da sua vinda? É interessante o contraste do verso 1, quando Deus diz, através do profeta: aquele que vocês desejam virá. E em seguida Deus afirma: mas quando ele chegar, quem será capaz de suportar? O texto afirma: porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Duas figuras muito conhecidas dos ouvintes de Malaquias. O fogo purifica o ouro. O fogo faz com que as impurezas do metal se destaquem, se separem e possam ser retiradas, possam ser eliminadas, para que o ouro fique puro. É no calor do fogo que o ouro é purificado. Também há outra figura, a do sabão utilizado pelo lavandeiro para clarear, para branquear, para limpar a roupa, retirar a sujeira, retirar as impurezas. Os dois exemplos têm a ver com uma verdadeira prova, com uma verdadeira avaliação, um exame que será feito pelo mensageiro da aliança quando ele voltar, quando Jesus regressar. Eu quero concluir, meu querido irmão, minha querida irmã, dizendo que essas referências a Jesus no Antigo Testamento têm um único e principal objetivo: preparar os seus leitores e ouvintes para um encontro com Jesus. No texto bíblico, Jesus é ainda no futuro. Lendo no Antigo Testamento, nós temos textos com séculos de antecedência ao nascimento de Jesus no Novo Testamento. Mas todos estes textos que lemos, e muitos outros que não leremos por não dar tempo,
apontam para o Messias que viria e que para nós, no ano de 2024, já veio há cerca de 2000 anos atrás. Portanto, o que nós encontramos aqui é uma maneira de Deus preparar os seus ouvintes, o seu povo, para a vinda de Jesus. E eu quero então concluir com uma outra pergunta. Já que a primeira foi, quem é Jesus? A última de hoje é, você está preparado? Você está preparada? Lemos que Deus prometeu, lemos que Deus sinalizou, lemos que Deus fez referência ao seu poder e lemos que Deus prometeu que Ele virá como juiz, virá como examinador, como fogo faz com ouro, como sabão faz com a vestimenta que está impura ou suja. Jesus virá para nos provar e ver o que temos a oferecer a Ele, o que temos para lhe entregar. Conhecer o Antigo Testamento é estar preparado para um encontro com Jesus, que pode ocorrer hoje para qualquer ser humano na face da terra, chamado que for à eternidade. Pode acontecer ao longo deste ano, no ano que vem, não sabemos, Deus o sabe. Mas o que a Bíblia tem para mim e para você, em todo o texto do Antigo Testamento, é uma palavra de advertência. Estejamos preparados para um encontro com Jesus. Encontro este que foi planejado pelo próprio Deus, que está anotado no calendário do próprio Deus, e só Ele sabe esta data. Que eu e você possamos viver felizes, viver na companhia do Senhor Deus, na companhia do Espírito Santo do Senhor que está em nós, e que nós possamos ter segurança, que nós possamos ter alegria, regozijo, e que de maneira inconfundível e inabalável nos submetamos à sua direção, conhecendo a sua palavra e colocando-a em prática, deixando que o Espírito nos conduza como lhe aprouver, distribuindo dons que edificam a igreja e que fazem com que o reino de Deus cresça e aperfeiçoe-se, porque de fato grande é o nosso Salvador.